o medo, gente, ele é normal, até certo ponto ele é normal, ele garante uma proteção e ele pode ser transitório. E ele não causa dano. Por exemplo, o fato de eu não abrir uma câmera não vai me causar dano, porque naquele dia eu, eu não estou afim de mostrar o meu rosto. Mas existem medos que são desproporcionais. É um Sim. medo intenso. É um medo que impede você de ter uma vida normal. Esse medo que nós vamos falar. E o indivíduo, esse medo anormal, esse medo intenso, ele é chamado de fobia. Sim. Então, qual é a diferença entre medo e fobia? Medo. Igual, Ah, pode falar, professora. Eu vou colocar o slide já, já. medo, gente, é uma transição até normal e ele pode passar, ele é transitório. Fobia não, é um medo intenso, é algo desproporcional e que ele te impede de ter uma vida normal, né. Isso. Então aí a fobia, isso já é fobia, então o medo ele tem uma 2 raízes aí, sendo que a fobia, quando chega a ser fobia, é algo que nós precisamos ficar alertas, né. Sim, e você vê que a gente trabalha ali. A gente precisa trabalhar o medo. E o medo está muito relacionado com o outro. Como você falou aí da aparência, como você falou de algumas. Quando você vai analisar, é porque nós não fazemos esse exercício de analisar. Comecem a fazer dentro da profissão de vocês, no trabalho, em tudo, analisar por que que você não quer algo. Você está com medo, coisas que você não consegue identificar, às vezes, traumas, né? Que é o caso das fobias, os traumas que você às vezes acessa e às vezes não acessa. Às vezes você nem sabe porque que está com aquele medo exacerbado, a fobia. E só que a maioria dos medos está muito ligado ao outro. Então, esse exercício de identificar por que que eu não vou fazer isso, por que que eu não quero isso, por que que eu. É o outro, geralmente é o outro. Geralmente é o outro, geralmente é um pré-julgamento, sempre está ligado ao outro. Então, a gente identificando isso, as fobias geralmente elas são ligadas, se não fossem fobias sociais, elas são ligadas a traumas, né? Que é onde você vai trazer para a gente aí, Isso, a fobia é né? ligada ao trauma, É o né. E trauma. eu não sei se passa na cabeça de todo mundo aqui. Por exemplo, se você tem medo da matemática, tem alguma disciplina que você já teve medo? Tem gente que tem simplesmente pavor de matemática, tem pavor de cálculo, outros têm pavor do português. E esse medo, por quê? Ele é ligado, esse pavor, essa fobia, eu não quero nem ver número na minha frente. Aí quando a Uhum. gente fala assim: "Não, mas vai ter aquele Professora, concurso". Oi. deixa eu comentar uma coisa muito sem graça, uma vez que aconteceu comigo, né? Contanto que eu nem gosto de português, por causa desse acontecido. Porque tinha uma professora que, muitas das vezes, quando ela ia corrigir algum aluno, ela falava muito alto para todo mundo ver, ouvir o erro Ah, daquela pessoa, então ela se sente com medo e ela se contrai, ela não quer mais participar das aulas, entendeu? Aí uma vez aconteceu essa coisa bem parecida comigo, foi bastante sem graça, e inclusive eu não gosto dessa matéria, contando por causa desse acontecido. Exatamente, olha só. Aí aí ela começa com medo e a gente trava. Aí às vezes você deixa de fazer um concurso porque cai aquela disciplina. uhum. Porque alguém, ela está oriunda de um trauma lá do passado. É por isso, gente, que toda profissão que você vai escolher na vida, você que é tecnólogo em saúde bucal, eu sou terapeuta, sou professora, tal, mas eu tenho que verificar, olhar para dentro de mim, antes de eu ver a relação, antes de eu estudar a relação interpessoal, ou seja, a relação com o outro, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que entender quais são os meus medos. Tá aí um medo meu. Eu tinha um medo, galera, olha só. Ele era assim. Eu tinha medo para tirar uma foto, sabia? Hum. Eu tinha medo de gravar